Amor é um dever. Eu te cumprimento com a paz do nosso Deus e Pai, com a paz, com a graça, com a misericórdia do nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador. E meditando e lendo, a primeira carta de João, no seu capítulo 4, eu me deparo com um assunto muito importante e que eu não poderia deixar de compartilhar com vocês algumas das minhas preocupações. E aqui diz que o Espírito da Verdade está combatendo o espírito do erro, do engano, da falsa doutrina. E João nos adverte quanto à existência dos falsos profetas, de homens que, por mais que falem de Jesus, na verdade eles não glorificam a Cristo ressurreto. Eles não ensinam toda a doutrina de Cristo. Eles pegam um versículo aqui, um versículo ali, para sustentarem as suas teologias, as suas práticas, sua liturgia de culto. E é muito triste isso, sabe? Porque o povo está perecendo por falta de conhecimento. E aqui, no versículo 4, João diz assim: filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. De quem que ele está falando? Dos falsos profetas, que são guiados pelo espírito de erro. Porque no começo da carta ele fala sobre o espírito da verdade que procede de Deus e o espírito da mentira que profere do diabo. Porque o diabo desde sempre é enganador, ele é o pai da mentira. E ele tem instrumentalizado pessoas para enganar, para afastar da sã doutrina, para inventar uma nova teologia que não é a que glorifica o Deus Pai. E ele diz assim: eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo. Quando nós nos deparamos com pregações que falam mais sobre as coisas do homem, das coisas do mundo, das conquistas terrenas, isso procede de falsos profetas. Porque aqui está dizendo que eles falam da parte do mundo, eles falam das coisas do mundo. Eles guiam pessoas para viverem felizes nesse mundo. Só que aqueles que estão felizes com o mundo são inimigos de Deus, porque não buscam primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E a justiça de Deus é Cristo ressurreto. É Cristo na cruz morrendo no meu e no seu lugar. E aí ele diz assim: nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Sabe, as pessoas, quando elas são de Deus, elas têm prazer em ouvir aquilo que é de Deus. E quando as pessoas não amam a Deus, elas têm prazer no falso profeta, no falso ensino, no espírito de erro, de engano. Isso vai custar caro, porque é a verdade de Cristo que liberta dos pecados. E quem não está liberto do seu pecado vai receber o seu salário, que é a morte eterna. E aí João continua dizendo assim, que Deus, ele é amor. Por isso nós devemos amar uns aos outros, porque o amor não procede de nós, mas de Deus, que nos amou antes da fundação do mundo e imolou o Cordeiro para que tivéssemos salvação nele. Então é um sentimento natural, é uma expectativa natural, é uma tendência natural que flui de nós, o amor de Deus que Ele mesmo coloca em nós, porque nós não temos amor. Nós somos de natureza caída, ímpia, corrompida. Mas quando nós sabemos e nós entendemos o amor de Deus por nós, automaticamente existe uma transformação de caráter. E a recomendação aqui é que nós amemos uns aos outros. Nós devemos amar uns aos outros. Aqui no versículo 11 diz assim: amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Amor aos outros, amor ao próximo, é um dever de cada cristão.
É nisso que nós revelamos o amor de Deus, quando amamos ao outro, quando perdoamos assim como somos perdoados. Porque nós não vimos a Deus. Mas as pessoas podem ver Deus através de cada filho seu aqui. Por meio dos filhos, Deus será glorificado. Quando nós buscarmos o entendimento e sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Sabe por quê? Porque aqui diz que nisto conhecemos, que permanecemos nele e que ele permanece em nós pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. E nós temos visto e dado testemunha de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Quando as pessoas olham para mim e para você, elas enxergam o testemunho de Cristo. Elas enxergam o amor de Deus. Elas veem o Pai revelado na nossa postura, nas nossas práticas, nas nossas escolhas, na nossa fala. Nós fluímos esse amor de Deus pelas pessoas? Ou nós nutrimos mágoa, ressentimentos, falta de perdão, ódio, rancor? Porque Deus é amor. E aquele que permanece no amor de Deus, permanece em Deus. Porque Deus aperfeiçoou o seu amor em nós, quando estamos em Cristo. E aqui diz, nisso o amor é aperfeiçoado em nós. Para quê? Para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. Veja, nós não seremos como Deus, iguais a Cristo, quando formos arrebatados. Aqui no versículo 17 da primeira carta de João, capítulo 4, diz, nisto o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Para quê? O motivo disso é para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, também nós sejamos neste mundo. Ou seja, nós temos que ser iguais a Cristo agora, para que quando o juízo de Deus chegar, Deus olhar para nós e poder ver algo de Cristo, ver o caráter de Cristo. É nisso que está a nossa confiança. No dia do juízo, sermos encontrados no amor de Deus, na pessoa de Cristo, escondidos em Cristo, guardados por Cristo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ninguém amou Jesus primeiro. Nós só os conhecemos a Deus, o Pai e o Espírito Santo. Nós só os conhecemos porque eles se revelaram a nós. Se alguém disser que ama a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem ama a Deus, ama o seu irmão. E quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E esse é o mandamento que temos com Ele. Quem ama a Deus, também ama o seu irmão. Tudo isso por quê? Porque nós somos aperfeiçoados no amor de Deus. Porque nós já entendemos a graça. E porque nós vamos nos empenhar, nos esforçar a nos parecer mais e mais com o nosso Cristo. Para que no dia do juízo sejamos encontrados como Cristo foi aqui na terra. Nós temos que viver o reino nesse tempo chamado agora. Amando, perdoando e nos mantendo fiéis a esse amor que nos salvou. Amém? Que Deus te abençoe.